O Irlandês é um filme de 2019, dirigido por Martin Scorsese, estrelando Robert De Niro, Joey Pesci e Al Pacino. Se você tem alguma mínima noção de história de cinema ou da importância desses caras, você estava animado para ver esse filme e você entendeu o peso que é reunir toda essa galera nesse filme específico, né? Martin Scorsese, Joey Pesci, Al Pacino e Robert De Niro na mesma sala, não dá para acreditar nisso, velho. Não dá. É maravilhoso, é lindo. Enfim, temos que nos focar aqui numa análise racional e fria. O filme conta as memórias de Frank Sheeran, o irlandês, um mafioso muito velho que decide confessar ou não as coisas, as ações que ele fez ao longo de seus quase 40 anos atuando na máfia italiana nos Estados Unidos, suas relações com o misterioso Jimmy Hoffa, que desapareceu misteriosamente, até hoje não foi encontrado, e claro, a sua história, seu relacionamento com um dos mafiosos mais famosos daquela época, o Sr. Russell, interpretado por Joey Pesci. Então, cara, por onde nós começamos a falar sobre o irlandês? Eu decidi começar pelos pontos negativos porque são apenas 3. Quem pode, né, gente? O primeiro ponto negativo seria o quê? Bom, como você já ouviu aí, porque deu até um buzz nas redes sociais, o filme tem 3 horas e meia de duração e muita gente ficou assustado. Esse susto com a duração excessiva do filme me inspirou a fazer um vídeo que eu vou lançar nos próximos dias, que é um vídeo sobre filmes longos. E como muita gente tem preguiça de ver filme longo, tal qual muita gente tem preguiça de ler livro longo. E tudo bem, eu também tenho, né? Sei lá, você pega a porra do Quincas Borba, nossa, é um pouco assim, dói um pouco. Mas, gente, temos que ter paciência com essas obras. Ai, mas o filme tem 3 horas e meia, calma. Dá play no filme, assiste, toma um café antes, sabe? Prepara o ambiente, assiste. Eu não sou contra pausar filme, né? Mas, mano, relaxa, o filme tem ritmo próprio, o filme tem uma vida própria. Não se assusta com a duração do negócio. Entra e vai. Mergulha nessa jornada com calma e tranquilidade. Não precisa se desesperar por causa que o filme é muito longo, não tem porquê fazer isso. Mas enfim, este não é o ponto aqui. O ponto é, o filme tem 3 horas e meia. Essas 3 horas e meia são justificadas? Sim, 99,9%. Talvez tenha, sabe, 1, 2, 3 ceninhas aí que eu teria feito enxugado, né, sugado essas cenas para fora do filme. Talvez não deletar completamente, mas dar uma encurtada. O filme é repetitivo em pouquíssimos momentos, especialmente nos momentos em que o Pacino, Jimmy Hoffa, faz discursos ao sindicato. Nesses momentos você vê, pô, mas ele já fez isso, ele já fez isso. Isso aqui também já... São nesses únicos momentos que a duração pesa um pouco, né? Fora isso, cara, as 3 horas e meia, não vou falar que passaram voando, não passaram, mas elas passaram com fluidez e ritmo. Elas não pesaram, elas não me afetaram. Ah, nossa, eu nem vi que passou. Não, passou, demorou para acontecer, mas isso faz parte do filme. O filme é um épico, o filme é uma jornada. Então aproveite essa jornada. Este filme é um futuro épico, tais quais os épicos da década de 30, 40, 50, né? Ben-Hur, O Vento Levou, tal, aquele filme com 3 horas e meia, 4 horas de duração. Este filme também é um épico da máfia, mas é um épico realista. Nós vamos falar mais disso. Outro pequeno defeito do filme é a questão de ter muitos personagens parecidos, com nome parecido, com funções na trama parecidas e até fisicamente parecidas. Isso acontece tanto que o próprio filme tira sarro disso. Existem ao menos 5 personagens chamados Tony, e o Al Pacino tira sarro disso, fala, vocês italianos, vocês tudo se chamam Tony, Tony isso, Tony aquilo, né? Então o filme tem noção desse fato, né? E zoa isso mesmo, né? Como, por exemplo, o Star Wars 7 tem plena noção de que é uma releitura do 4, então o Han Solo fala, isso é uma outra Estrela da Morte, né? Tipo, o filme está tirando um sarro dele mesmo, né? E isso acontece aqui. Tem muito Tony Provenzano, Tony não sei quem, né? Ao ponto que você fica meio perdido, você fala, pô, mas o que está acontecendo aqui? E aí o cara chega, morre em 5 minutos, mas não, na verdade não morreu, na verdade ele tinha importância, na verdade esse aqui e tal. Então, às vezes você se perde um pouco. É difícil diferenciar quando o filme é confuso e quando nós que somos lerdos. Como eu sou bem lerdo, eu tendo a acreditar sempre que o problema sou eu, não o filme, mas esse filme eu vi com pura atenção e em alguns momentos eu fiquei perdido, então eu vou dizer aí que talvez o filme tenha pecado um pouco nesse aspecto de querer colocar muita coisa dentro da trama e aí ficar meio perdido em alguns pontos. Mas também nada que atrapalhe a experiência, são coisas mínimas. O último ponto negativo é a questão das performances corporais.
A performance mental, física, facial está perfeita, mas como você sabe, esse filme se passa ao longo de 50 anos, eu diria. Né? O filme se passa durante vários anos da vida do Frank Sheeran, né? O irlandês, então ao ponto que precisam rejuvenescer ele e depois envelhecê-lo, né? Para cobrir toda a vida dele. E o que acontece? Existe uma cena onde o Robert De Niro ele está nos seus 40 anos e ele precisa pisar na mão de um cara que ele está batendo, ele está espancando um cara, ele joga esse cara no chão e vai pisar na mão dele. O Scorsese escolheu fazer essa cena com uma câmera aérea, observando a ação de forma distante. Quando o Robert De Niro então joga o cara no chão e caminha na direção dele para chutá-lo, cara, visivelmente é um velho de 76 anos fazendo aquilo. O Robert De Niro vai caminhando, tipo, vagarosamente, assim, e ele levanta a perna, assim, pra chutar, e, tipo, quase que ele cai, sabe? Ele dá uma abridinha, assim, uma levantadinha no braço, levanta a perna pra pisar, e pisa, tipo, bem fraquinho, porque ele não consegue, porque ele tá velho, né? Só que, digitalmente, ele foi rejuvenescido. Então, na prática, o que nós temos é um homem de 40 anos se movimentando como um de 75. O que custava ao Scorsese usar um dublê? Se a cena foi filmada com uma câmera aérea, o que custava ter um dublê e colocar o rosto do De Niro em cima dele? Ou simplesmente ter um dublê parecido com o De Niro? Não ia dar pra ver mesmo. Não custava nada ter colocado um dublê aí e ia acrescentar mais realismo à cena. Então às vezes você se pega, porra, né? Quando o Jimmy Hoffa tem 50 anos e se levanta da cadeira, tipo, se segurando no braço, sabe? No braço da poltrona, você pensa, porra, esse cara não tem 50 anos nem fudendo, né? Então são pequenos assim, não custava nada ter usado dublê, cortes de câmera pra fazer mais realista. De novo, não é nada que atrapalhe a experiência, mas assim, fica um pouco estranho, né? Mano, de resto, o filme tem só elogios. A começar pela direção, cara, é o Martin Scorsese. Como eu já falei no meu filme Scorsese vs Marvel, se você não conhece o Scorsese, você está por fora do mundo do cinema. Ah, mas não curte cinema, tudo bem. Se você curte cinema, você tem que conhecer a história e a filmografia de Martin Scorsese, um dos nomes mais importantes da indústria cinematográfica. Esse cara tem uma importância, ele tem um talento absurdo. Minha folha caiu. E a maneira como ele realiza esse filme, cara, é magistral. Então, todo o estilo Scorsese está aqui. Os tracking shots, as câmeras rápidas se movimentando pela cena, a câmera vindo na direção do personagem, o personagem olhando, o voice-over, a narração, os cortes acelerados, a violência, a testosterona que é tão presente nos filmes dele, né? O Scorsese faz filmes muito masculinos, né? Já foi criticado por conta disso. Mas o Scorsese faz um filme sobre gente nervosa, o Scorsese faz filme sobre gente que quer bater no outro. É uma das marcas registradas do diretor. E aqui de novo, cara, ele faz tudo isso, só que agora de uma maneira muito mais madura, muito mais realista. O Irlandês não é uma idealização de história de máfia, é uma história de máfia. Ascensão, poder e queda, como todos os outros filmes de máfia que existem. Mas ele não faz isso da mesma maneira. Se você pega Os Bons Companheiros, por exemplo, existe uma clara glamourização da máfia. Não no sentido de que o Scorsese seja um criminoso, um apologista da violência, mas quando o Scorsese era mais jovem e mais cheio de vida, né, tal, esperança, ele fazia uns filmes muito mais legais, no sentido de idealização da história. Então, nos Bons Companheiros, a máfia é cool, né? A primeira fala do filme Os Bons Companheiros é: deixa eu consigo me lembrar, eu sempre quis ser um gangster, né? Então, não que o Scorsese exalte a máfia, ele é contra a violência, obviamente, a criminalidade, mas claramente nos filmes antigos dele existia uma espécie de glamour, uma espécie de olha esses caras, olha tudo que eles fizeram, olha como eles eram bons. E aqui não, cara. Aqui, ó, é a vida dando porrada na cara. O Frank Sheeran tá velho. Ele conta, ele narra a história dele de um asilo para idosos. Careca, numa cadeira de rodas. Acabadaço. Tendo que lidar com o peso das suas ações, das suas decisões em vida. Então, e ele não se dá bem por isso. Ele se dá mal, todo mundo se dá mal. Tudo bem que todo filme de máfia termina com o pessoal morrendo, mas aqui é muito mais do que morrer e levar um tiro na máfia inimiga. Aqui, cara, é lidar com o seu legado. O que você faz quando acaba? Quando você está velho? O que sobra? Todo aquele poder, toda aquela máfia, né? O anel do mafioso, os charutos, as bebidas, as mulheres. E quando tudo isso acaba, como que você vai ficar? Scorsese nunca tratou sobre isso e trata aqui de maneira perfeita. Por quê? Porque isso é metalinguístico. O Scorsese, o De Niro, o Pacino e o Pesci estão todos chegando aos 80 anos, se não mais. Eles estão velhos. Esses caras foram os maiorais e agora eles estão todos velhos. A temática da máfia envelhecida, claramente, e não é uma opinião minha, o Scorsese já disse isso, claramente é um olhar, é um espelho
para o próprio Scorsese e os atores. Nós somos os maiorais. E agora? O que nós somos? Né? Claro que o Scorsese e o De Niro, o Pacino não são criminosos, mas eles são homens que tiveram tudo e agora estão velhos e são são lendas, né? O Robert De Niro é uma lenda, o Al Pacino é uma lenda viva. Só que agora eles estão velhos, cara. Não conseguem mais chutar a cara dos mafiosos. Eles ficam com dor no ombro, ficam com dor no braço e tal. Então isso é muito legal. Isso é muito legal e o filme fala muito bem disso. Então é um filme autorreferente, mas é consciente, né? Não é óbvio. O filme é uma jornada, cara. O filme é uma jornada realista nesse mundo de máfia. Nas atuações, porra! Eu tenho que falar alguma coisa? Tá todo mundo foda pra caralho. Mas que cara, Robert De Niro? Joey Pesci. Obviamente o destaque do filme, pra mim, é o Al Pacino. Pra mim, a melhor performance do filme é o Al Pacino. A energia que ele traz pro Jimmy Hoffa, o senso de humor, a personalidade, o olhar dele, as ações dele, a maneira como ele fala. Pra mim, o Pacino é um grande destaque, merece uma indicação aí de melhor ator coadjuvante. De Niro e o Pesci estão muito bem. O Pesci tá muito diferente. O Pesci sempre fazia o baixinho nervoso, né? Você pega Cassino, Bons Companheiros. O Pesci sempre foi um mafiosinho puto, esquentado, né? Cara, ele, nos Bons Companheiros ele fuzila um garçom, só que o garçom deu uma zoada nele, né? Então, o Pesci sempre interpretou o mafioso, né, com os nervos à flor da pele. Nesse filme o Pesci tá, assim, o personagem e o Pesci, eles estão velhos. Eles são frios, eles são calculistas. O Pesci, ele mal se move o filme inteiro. A maior parte do filme ele está sentado, mas a presença que ele tem, a imponência que ele traz, o peso do personagem e do ator, não tem como imitar isso, não tem como você ganhar. Só o Pesci poderia fazer, porque é o Pesci, cara. Você vê ele espancando gente, agora ele velho, sentado, sabe? Então, tipo, ele tá muito conciso, muito frio, muito calmo. É estranho ver ele assim, inclusive, mas ele não perde em nenhum momento o tom ameaçador, às vezes só pelo olhar, às vezes pelo que ele fala, às vezes uma coisa que ele não responde, você sabe, caralho, ele não respondeu porque ele tá puto, né? Então o Pesci também tá muito bem. Mas pra mim, de novo, o destaque é o Al Pacino, é o meu personagem favorito do filme. Ele está muito bem engraçado e carismático, como o próprio Jimmy Hoffa provavelmente era, né? Então, pra mim, a grande atuação do filme é o Al Pacino, mas todos estão fodas pra caralho. O Harvey Keitel tá muito bem. Eu achava que o Harvey Keitel ia ser um quarto protagonista, mas ele aparece em 3 cenas, 2, 3 cenas. E o personagem dele simplesmente é esquecido ao longo da história. Tipo, ele some. Isso me incomodou um pouco, porque ele tem uma cena sensacional, faltou ele aparecer mais. E ele tem uma performance muito interessante também. E ele devia ter aparecido mais. Esse seria o único defeito da atuação dele, digamos assim. Cara, o roteiro desse filme é roteiro estilo Scorsese, né? Então, muito voice-over, muita narração, rápidos acontecimentos, muita explicação, retrato perfeito de uma época histórica, né? O Scorsese trabalha muito bem nisso, basta ver O Aviador. É um roteiro cheio, estufado, né? Mas, como eu falei, exceto a questão lá dos personagens, funciona muito bem. Ele lê o roteiro muito bem, né? O filme é muito fluido nesse sentido, a história acontece, batendo em todos os pontos que tem que bater. Outra questão desse filme interessante é a questão do de-aging, né? O rejuvenescimento que fizeram com os atores, que ficou muito bom. Às vezes é meio estranho, principalmente nas cenas que tem outras pessoas ao redor. Você vê tipo um cara claramente normal e você vê o Robert De Niro claramente com uma maquiagem digital, né? Então, às vezes é um pouco óbvio, mas nada que atrapalhe a experiência, até porque é como se fizesse parte da estética do filme. E o que eles conseguiram fazer rejuvenescendo o Joey Pesci, mano, incrível, pra mim, assim, sensacional. Exceto a primeira cena, assim, que te dá uma surpresa, te dá um choque, funciona muito bem. O De Niro tem uma luz roxa nos olhos que se mantém o filme inteiro, da juventude à velhice, sabe? Então você vê a atenção aos detalhes é insana, cara. E mantiveram isso no filme inteiro, essa luz, esse olhar dele, mesmo quando ele tá caquético, ele ainda mantém ali no fundo, né? Claramente não foi uma técnica barata, fácil, qualquer coisa, foi pensado, foi arquitetado, foi calculado e funcionou muito bem. Essa é a questão da parte corporal que eu já mencionei. O filme tem sangue em CGI, muita gente não gosta, eu não vejo nada demais se for bem feito, e é bem feito, para mim, honestamente. Tudo bem que... Mas o Scorsese também, cara, sempre teve sangue rolando, né? É tipo Tarantino, não no mesmo nível, claro. Mas se pega qualquer filme do Scorsese e tem esguicho de sangue, que não seria assim na vida real. Mas nesse filme continua funcionando, embora seja computação. E principalmente uma cena, um close que dá quando alguém morre, o sangue espirra na parede.
e o sangue escorre, e é muito difícil fazer líquido em CGI, então de parabéns por isso. E é CGI sim, mas é uma ferramenta e funciona, não me tira do filme. O filme tem muita explosão, né, porque máfia vive explodindo coisas um do outro, e as explosões são todas práticas, até onde eu percebi, o que ficou muito bom, mantém um pouco daquela estética old, né, roots, do que os Scorsese tinham nos anos passados. Entrou uma barata no meu quarto, mas vou continuar gravando como se nada estivesse acontecendo. Vou ter que tirar essa barata do meu quarto. Eu já volto. Barata removida, voltando. A câmera do Scorsese sempre perfeita, naqueles movimentos grandes, tracking shots, close-up, que ele faz muito bem. A trilha sonora do filme é muito boa, fica na cabeça, fica com você depois que você termina. Faz um excelente uso dela, ou o não uso nas cenas de tensão, então sempre afiada, sempre em ponta e muito apropriada para esse tipo de filme e que fica na cabeça, né? Tem uma cena de tela verde que tipo, é bem claro que é uma tela verde, mas tudo bem, acontece também, nada que tire da experiência. Tirando isso, o CGI, né, o Scorsese ele gosta de fazer filmes mais realistas possível, mas ele usa CGI para compor o ambiente, né? Então no Lobo de Wall Street, por exemplo, ele faz bastante isso, mas você nem percebe que é CGI, justamente porque é um CGI que ajuda a contar a história, como deveria ser, né? Uma ferramenta ao storytelling do filme. E por fim o feeling, né? Que sentimento, que sensação que o filme dá, cara. Honestamente, eu tava um pouco receoso das 3h30, tava um pouquinho. Mas cara, é o Martin Scorsese. Quem gosta de cinema vai curtir, quem gosta de filme de máfia vai curtir. Eu nem sou grande fã dos filmes de máfia, mas eu adorei esse filme. Esse filme compõe a trilogia de máfia do Scorsese, né? Bons Companheiros, Cassino e O Irlandês, nessa ordem mesmo. Porque O Irlandês é um filme maduro, é um filme consciente, é um filme sobre envelhecer, é um filme sobre legado, é um filme sobre, porra, sabe, sobre as consequências das suas ações. Coisa que não tinha em grande escala no Cassino e nos Bons Companheiros. Então o Irlandês, cara, assim, vou dizer que eu prefiro o Irlandês a Cassino e Bons Companheiros? Não sei. Bons Companheiros eu vi, eu era muito jovem, muito novinho para entender. Cassino eu vi esse ano, inclusive, baita no filme, muito legal também. Só que eu achei que ia focar mais na parte do cassino mesmo, da jogatina, né? E o filme não faz tanto isso. Agora, cara, o Irlandês, não sei, o Irlandês ele funcionou, ele me pegou muito forte, ele, sabe, tipo, ele veio, ele existiu. Ele me puxou pra dentro dele e, assim, honestamente, eu adorei esse filme, cara. É Scorsese puro, é cinema puro, é maestria, a cena final, cara, porra, sabe? É de um bom gosto, é de um talento, sabe? Não é fácil fazer não foi fácil fazer esse tipo de filme, nenhum filme é fácil de fazer, mas esse filme específico, cara, tinha uma tarefa, né? E ele reúne Robert De Niro, Pacino e Scorsese pela primeira vez em 20 anos, sabe? Então, é um filme muito forte, um filme muito pesado. E eu adorei, realmente. Nota 9.6, baita do filme. Assista. Tem aquela polêmica se o filme é pra todo mundo ou não. Cara, eu acho que sim, mas assim, se você não curte filme de máfia, pra que você vai ver 3h30 de filme de máfia, sabe? Tudo bem que é muito mais que isso. É muito mais que máfia, né? Mas eu acho que todo mundo deveria assistir. Não tem preconceito com a duração, não tem preconceito que os Scorsese não tem protagonista feminina que ele estava fazendo lá. Esse filme é valiosíssimo, é magistral, não tenho o que falar. E é isso, minha gente. Obrigado por assistir e adeus.